Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, com todas as novidades do mundo cripto. E eu sei, 6 semanas sem fazer vídeos, acho praticamente, mas tenho uma boa explicação, tá? Então, eu fui para Portugal, estive lá em Portugal 5 semanas para fazer uma operação, então estive a colocar uma prótese na minha anca e nas 2 semanas antes estive preparando um imóvel para vender, porque este ano é a altura de compra na cripto e então vou usar esse dinheiro para a cripto e irei avisar quando irei começar a usar esse dinheiro para tal. Mas passava os dias lá a tratar do imóvel e era completamente impossível estar a gravar estes vídeos porque gravar um vídeo destes com novidades cripto são muitas horas, tá? Muitas horas. Para eu fazer este vídeo e informação que eu vou passar hoje, foram muitas horas de investigação, então não tive tempo. Depois tive a operação e vou-vos dizer que as 3 semanas seguintes foram terríveis, a minha cabeça estava muito nublada, muita dor, mal dormir e foi muito difícil. A semana passada vim para o Brasil e ia começar a fazer os vídeos, só que até antes lá em Portugal, só que o que aconteceu? Como fiquei com o sistema imunológico muito fraco, em Portugal se diz sistema imunitário, acabei por ter um abscesso aqui que ainda não está 100% curado, tive que tomar antibióticos, que eu não gosto, mas teve que ser, e finalmente ontem comecei-me a sentir melhor e hoje decidi fazer o primeiro vídeo de retoma aqui. Por isso, as minhas desculpas por estar tão afastado. Não sei se perdi toda a minha audiência, se não, etc. Mas cá estou de volta para partilhar as minhas opiniões, partilhar o que eu estou fazendo e poder ajudar em algum sentido que possa, tá? Então, meus amigos, é a minha explicação rápida do que aconteceu e vamos lá. Então, em relação ao mercado, eu estive atento ao mercado, fui vendo o que é que estava passando e podemos ver que praticamente estamos na mesma desde que chegámos aqui a fevereiro, não é? Ali no início, no dia 10 de fevereiro, temos estado na mesma, apesar de termos vindo a recuperar desde o início de abril até agora. Então, um mês de contínua subida e vamos lá ver se nós passarmos aqui esta resistência dos 81.778, poderemos muito bem começar a caminho dos 88, ok? Então é isso que tem acontecido e se me perguntarem o que é que eu tenho feito, praticamente nada. Não comprei, não vendi, a não ser ontem, acho que foi ontem, no sábado, que voltei aos bots, mas é um bot muito pequenino, tá? Eu vou começar a fazer DCA em bots durante este mês e provavelmente vou fechar tudo para o mês que vem. Rui, então como é que pode estar fechando? É assim, para mim existe uma probabilidade, neste momento eu tenho Bitcoin e é isso, tá? Mas para mim existe uma probabilidade de queda ainda, ok? Eu vou passar aqui para o semanal e este tem muito suporte aqui no semanal. Vou-vos mostrar aqui a média móvel das 50 semanas, 100 semanas e 200 semanas e podemos ver que estamos exatamente entre as 100 semanas e as 200 semanas. E eu continuo, é assim, apesar de ter tido algumas dúvidas o ano passado sobre o ciclo do Bitcoin, eu continuo aqui muito, muito, como é que eu ia dizer? A ser um seguidor do ciclo do Bitcoin e acho que faz todo o sentido, tá? Eu vou-vos mostrar porque você pode concordar ou não, mas temos que estar atentos. Estamos no gráfico semanal, de velas semanais, por isso tem sido muito bom, não é? Nas últimas 5 semanas, esta ainda não está decidida, que ainda agora começámos, mas se nós formos olhar para abril de 4 anos atrás, porque é isso que nós temos que ver, se os ciclos do Bitcoin fazem algum sentido, então abril de 2022,
o que é que nós tivemos? Abril de 2022 foi uma queda brutal, tá? Então, na verdade, o último ciclo não foi fácil, apesar que no início do ano tivemos esta subida, depois queda e tivemos uma outra subida em junho e agosto e ainda uma queda extra, tá? Então, podemos estar numa coisa parecida com esta ou uma coisa parecida com esta, tá? Porque houve aqui esta subida falsa de uma semana aqui e depois ainda mantivemos aqui um pouco, tá? Então podemos estar numa destas fases. Se nós andarmos aqui, ainda só tivemos uma lateralização aqui, esta é a segunda e podemos ter uma terceira. Se nós formos a 2018, que é o ciclo anterior, podemos ver que, olhem aqui, isto aqui é abril, exatamente, tá? Abril e maio, recupera exatamente como este ano, ok? Então, nunca é exatamente, é parecido, né? Mas podemos estar nesta fase aqui, ok? Podemos estar nesta fase e depois em maio, nós já estamos em maio, mas estão a ver 18 de maio, podemos ter uma coisa deste género e depois ir ainda mais para baixo. Eu não sei as razões do porquê que aconteceu isto. Aqui para trás, se ainda fomos mais para trás, 2018, 2014, eu acho que é demasiado início do Bitcoin, mas continuamos a ter aqui, reparem, março, abril. Olhem, abril lateralizou, subiu e tornou a cair. Estão a ver esta região aqui. Nós podemos estar nesta região. Então, para mim, as probabilidades de queda após esta subida são grandes. Tá? São maiores que 50%. E por isso eu acho que provavelmente maio até poderá vir ser bom, mas depois podemos cair. Outra coisa interessante que podemos ver, e é isso que eu tenho estado a analisar, é o suporte da média móvel das 200 semanas, que em todos os ciclos nós o quebramos. Tá? Fazendo aqui uma revisão, nós em todos os ciclos viemos abaixo da média móvel das 200 semanas. Viemos aqui tocámos e subimos, aqui foi o Covid, não conta, para mim não conta, e depois tivemos aqui no outro, aqui também, tá? Quebrámos repentinamente e subimos. Como eu acho que as perdas vão ser menores, eu acho que há pessoal que diz que acha que será isto o mínimo dos mínimos, aqui nos 60, aqui já estamos nos 681, tá? Então estamos a vir a subir e vai continuar a subir. E por isso, muita gente acha que se calhar já batemos lá e agora poderá ser subido. Mas vimos que historicamente poderemos ter mais uma queda. Tá? Eu não vou postar todas as minhas fichas na queda, vou começar a fazer DCA e ver o que é que vai acontecer agora até final de maio. Mas, poxa, é assim, eu sei que muita gente fica logo feliz com isto tudo, acha que já chegamos ao fundo e que agora é pura recuperação, mas se nós seguirmos os ciclos, fez todo sentido, tá? Fez todo sentido vender aqui nesta altura, quando quebramos aqui a média móvel das 50 semanas, que foi o que eu fiz, tá? Eu até vendi um pouco, eu vendi aqui um pouco acima, porque quando quebrámos aqui eu preferi não arriscar. E como tal, depois tivemos, esta foi exatamente como nos ciclos anteriores, eu não quero estar a alongar aqui demasiado, mas esta é a dúvida, tá? Esta é a minha dúvida neste momento e a probabilidade é essa, a probabilidade é que poderemos cair e ainda voltar aqui. Se eu acho que iremos aos 40, não acho, tá? Mas é o caso bear, é andarmos aqui à volta dos 43, 40, tá? É andarmos aqui tem os meus suportes todos, eu nem sequer pus mais abaixo, do que os 60, mas é assim, o mínimo dos mínimos, 40 mil para mim, mas eu acho que vamos andar aqui nos 50, no pior das hipóteses, tá? Eu estou a falar no caso bear, no caso normal nós vamos aqui novamente tocar aqui nos 60, talvez um pouco mais abaixo,
que o suporte, e depois aí é que será. Eu digo-vos uma coisa, se nós quebrarmos isto, eu meto todas as minhas fichas, tá? Ponho tudo. Nem vou esperar mais, não vou arriscar não vou esperar por uma queda maior ou etc. Acho que comprar Bitcoin abaixo da média móvel das 200 semanas é incrível, tá? É o que eu vou fazer. Não vou fazer DCA, mas o que eu tiver na altura vai ser isso que eu vou fazer. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, este é o resumo do que eu acho, em que ponto de situação neste momento estamos. Existe uma célebre frase que é sell in May and go away, que é venda em maio e vá-se embora. Isto rima em inglês, em português não rima, mas pode não ser exatamente o caso. Está aqui o Satoshi Stacker diz que estamos a começar a ver pessoas a falar sobre vender em maio e ir-se embora. Nos últimos 13 anos o Bitcoin, ganhos médios, têm sido positivos em maio, junho e julho e depois negativos agosto e setembro. Tá? Isso não há dúvida. Mas é assim, eu não vejo pelos meses todos, eu gosto de ver no ciclo anterior. Neste momento estamos nos anos do midterm, com as eleições americanas, e por isso 1, 2, 3, 4, olhem aqui, 15% negativo em maio. Não, 1, 2, 3, 4, aqui 7% negativo em maio. 1, 2, 3, 4, aqui 52, aqui, espera lá. Então, menos dá 2022, ok, negativo. 1, 2, 3, 4, negativo. 1, 2, 3, 4, positivo. 2014 é estranho, não é? Porque é o início quase do Bitcoin, não podemos ter assim, mas é isso, é por isso que eu digo, pá, 1, 2, 3, 4, aqui e aqui, 1, 2, 3, 4, 2018, negativo, estão a ver? Então, eu tenho as minhas dúvidas de que será verde, é tipo 50-50, por isso é que eu fiz um bot que vai apanhar a queda se cair e vai continuar a faturar, mas de resto, e se quiserem ver, o meu bot é de Solana, pode não ter sido a melhor, então, para a semana devo fazer um de Bitcoin, é o que eu estou a fazer, porque agora quero fazer DCA com os bots, e por isso vamos ver, porque eu já vos vou mostrar porque pode ter sido um erro, mas foi isso, porque a Solana vai oscilar mais do que o Bitcoin, mas por outro lado, este ano e o próximo, normalmente as altcoins perdem em relação ao Bitcoin, tá? Então pode ter sido uma má escolha, mas a gente nunca sabe. O próximo bot que eu fizer será só de Bitcoin. E o que é que nós temos aqui? Ok, então é isso. Então vamos ter que esperar. Provavelmente vamos ter. Já tivemos, reparem, 3 meses verdes, tá? Como é? Será que mais. Não, 2 meses verdes. Será que mais vai ser verde também? Vamos ver. Só um ano na história é que tivemos 3 meses verdes, mas também tivemos 5 meses vermelhos seguidos. Vamos ver. Não sei quais são as probabilidades. Eu estou a contar que junho vai ser vermelho, agosto, setembro também. Estão a ver? Porque costumam ser muito verdes, muito vermelhos sempre. Então é isso que eu estou a contar, e aqui para mim os mínimos históricos vão andar aqui nesta altura e temos de estar muito atentos, e vai ser a altura de entrar com força outra vez, tá? Seja como for, é assim, eu sei que muita gente está falando que o fundo, já chegamos ao nosso fundo porque estamos na guerra do Irão e ninguém liga, os investidores não ligaram para nada disso, apesar que os preços do petróleo subiram à medida que o Trump está a libertar os barcos que estão presos lá no conflito do Médio Oriente, e vai começar a fazer uma proteção aos barcos para eles conseguirem passar lá no Estreito de Hormuz. Acho que isto não vai afetar nada o preço de cripto, mas pode afetar o preço do petróleo. Vamos ver como vai acontecer. Eu acho que esta situação não se vai resolver tão cedo, porque à parte de ideologias, é assim, o governo iraniano, religioso como ele quer cumprir, ele acha que está cumprindo uma previsão, uma profecia, né? que os profetas deles dizem que é que o mundo vai ter um renascimento em fogo, tá? E por isso é que eles querem muito
armas nucleares para poderem transformar o mundo em fogo, onde depois irá tudo ser maravilhoso a seguir ao mundo acabar em fogo, não é? Porque são as quatro fases: água, fogo, não sei o que, não sei o que mais. Não sei os detalhes agora, não me recordo. Então eles não vão desistir dessa ideia, tal como os Estados Unidos não vão desistir da ideia de acabar com essa parte. Então eu acho que esta guerra não vai acabar tão cedo. Acho que enquanto o Trump estiver no governo, eles vão querer que haja uma completa mudança do governo iraniano, porque eles até eles não vão cumprir, acho que não vão cumprir a palavra, mesmo que disserem que não vão continuar com o seu programa nuclear. Então esse é que é o problema. De um lado temos os Estados Unidos, que não quer toda a força que eles tenham e querem assegurar isso, e o Irão não vai desistir dessa ideia, e como tal este problema não vai acabar, mas eu acho que o Trump vai talvez não forçar tanta barra até as eleições do midterm, até novembro, 3 de novembro, e depois vai retomar aquilo com mais força. Talvez seja isso, porque ele quer ganhar as eleições no midterm. Então, senão ele pode apanhar com impeachment. Então é esta indecisão toda, e é por isso que eu acho que não é por vamos lá, há um grande problema no Irão, muita gente está morrendo e tal, etc. Não acho que é por causa disso que ele parou os bombardeamentos. Acho que ele não quer é perder as eleições do midterm para os democratas. Acho que é isso. É uma opinião, vale o que vale, mas acho que é essa a estratégia dele. Vamos ver o que vai acontecer. Lyn Alden, que costuma ser, já passei muitos vídeos aqui dele, dublados, mas ele numa entrevista a semana passada, ele diz que acham que chegamos ao fundo do Bitcoin, apesar de eu não concordar, mas para quem ele não é seguidor do ciclo, tá? Não é um apoiante do ciclo do Bitcoin, e ele acha que já chegamos ao fundo, tá? Mas isso, muita gente tem falado disso também. Então cada um pensa depois e toma as decisões conforme as pessoas. Ele costuma acertar, tá? Ela costuma acertar, mas mas temos que esperar para ver, e vale o que vale, tá? Também temos um indicador, este indicador é bom, que diz que é um indicador top and bottom que assinala o topo e o fundo. Saiu do azul, tá? Ele costuma acertar, mas olhando para trás, este indicador também não tem muitos anos, este é o primeiro ciclo dele. Ele assinalou bem o topo, mas não sei mas como podem ver aqui, o fundo pode continuar durante muito tempo. Então eu acho, e está aqui, estão a ver, ele acertou com esta cor, depois começou a ficar mais verde, então ele passou de azul escuro, ou esta cor, não sei bem, para um azul mais clarinho. Pode ser uma boa decisão, vamos ver. Então há sinais mistos, não é? O indicador de risco também diz aqui que, reparem, a Glassnode tem aqui este indicador de risco, e eles dizem aqui, com o preço em spot a 75.700, porque isto é de 30 de abril, de Key On-Chain Prices Models, um modelo na blockchain, os preços de preço são os seguintes: os investidores ativos, 85 mil. Short term, os detentores de curto prazo, 78.900. E o verde, que é o preço verdadeiro de mercado, é os 78 mil, e o preço realizado 54 mil. Tá? Então, mas como podemos ver, eles não bateram aqui em baixo, tal como não bateu na linha dos 200, da linha da média móvel dos 200, e podemos ver que no último ciclo ele foi quebrado. Tá? Então, isto aqui é que eu acho estranho, pá. Porque reparem, neste aqui, no short time holders, nos detentores de curto prazo, ele até fez o que fez este ano. Estão a ver? Tudo certo. Mas ainda não fizemos isto aqui. Ainda não quebrámos esta linha. Nem sequer batemos e ainda ficámos longe. Então essas são as minhas dúvidas.
Por outro lado, há muita gente comprando Bitcoin e eu acho que devemos ter aqui uma falta de Bitcoin mais tarde ou mais cedo, ano após ano, já vos vou explicar o porquê. Tá? A Tether comprou mais 63 Bitcoins e agora tem 97 mil. Uma empresa pública japonesa que é a Remix Point comprou mais 20 Bitcoins. Isto nos últimos dias, porque o Michael Saylor não comprou semana passada. Stacking Sets comprou 0.21 bitcoins, também é importante, todos os bitcoins contam, já tem quase 28 bitcoins, e por isso há pessoal comprando, tá? Pessoal comprando bitcoin que nunca mais vai sair aí para o público, acho eu. A ARK Invest também fez estas previsões, acho que eles fazem às vezes previsões, ou ela, ou o grupo, eles fazem muita previsão, nunca estão muito longe de acertar, apesar que eu acho que eles não têm em conta o ciclo do Bitcoin. Ou seja, eles previram para daqui a 4 anos o Bitcoin estar entre 1.5 e 2.4 milhões de dólares. 2030. Só que daqui a 4 anos é o ano bear, pá. E eles continuam a fazer isso. Eu acredito que isto possa acontecer no topo do mercado 2029, o que eu duvido, tá? Mas pronto. Ou 2029 mais 2033. Mas eles têm o caso bear, o caso base e o caso bull, tá? Então, repara, eu assim também consigo acertar. Desde os 300 mil aos 2.4 milhões, é pá, venha ao diabo e escolha, não é? Porque é fácil, isso também eu consigo, pá. E eu acredito perfeitamente que o Bitcoin vai estar nestes valores em 2029, porque será um ano bear outra vez, e se os ciclos se mantiverem será assim que vai ser, tá? Mas isto acredito que poderá ser daqui a 7 anos, ser este o valor. Epá, e digo-vos uma coisa, se calcularmos em relação ao valor de hoje o Bitcoin está uma nicharia, porque 80 mil para 1.5 milhões, que é o valor mínimo que eles acham, seria 18 vezes. 18 vezes em 7 anos, que é brutal, tá? Não é nos 4 que eles dizem. E nesse aspecto, eu acho que isso já seria brutal, 8 vezes ou 3 vezes. Mesmo 3 vezes já seria ótimo, sim. 3 vezes que seria o mínimo, não é? Então, acho que é brutal. Mesmo que seja 300 mil dólares, o Bitcoin seria um retorno acumulado de uma média de 40% ao ano. Espetacular. Ok? Então, eu acho que é ótimo e eu concordo com o caso bear, porque será um ano bear. Amigos, já agora, não se esqueçam de esmagar aí o botão de curtir, subscrever, comentar, dar aí... Vocês, se ainda estão vivos e se me acompanham no vídeo, agradeço-vos imenso esse apoio, porque agora estou de volta aos vídeos e vou começar primeiro com segundas, quartas e sextas, depois vejo se consigo fazer todos os dias, ok? Até lá, até quarta-feira e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.